Olá, alunos! O tema da nossa aula de hoje é a arte da gravura. A gente vai, na verdade, continuar, a matéria que a gente já estava estudando antes. Então, para a gente relembrar um pouquinho, a gravura, é uma forma de produzir imagens e repeti-las várias vezes. E, geralmente, tradicionalmente, ela é feita com uma matriz, que pode ser de vários materiais. E aí vai precisar também da tinta, a matriz é onde vai ser gravado o desenho, precisa da tinta e o contato com o suporte, para fazer como se fosse uma espécie de carimbo. E é o tipo de material dessa matriz que vai definir o tipo de gravura, o tipo de material que você está utilizando para fazer essa gravura é que vai definir que tipo de gravura que é, qual o nome essa técnica vai levar. Então, na outra aula, nós falamos sobre a xilogravura, que é a gravura feita com a matriz de madeira. Xilo, quer dizer madeira. E aí, a gente falou um pouco sobre ela, falamos sobre como a xilogravura é utilizada para fazer as capas, da literatura de cordel. E sempre com esses temas ligados ao cotidiano daquela região. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a quimiogravura. O que é a quimiogravura? A quimiogravura, ela é o tipo de gravura que é feita sobre algum tipo de metal. Geralmente, eles utilizam, o cobre para gravar os desenhos e utiliza técnicas simples feitas com estiletes com pontas afiadas ou outros materiais também, que tenham as ponta afiada para poder você fazer. É como se fosse arranhando o metal e aí vai formando o desenho. Mas pode ser usado também com ácido. Você coloca um ácido que meio que vai corroendo o metal e a forma como você vai utilizando outros materiais ali, para formar o desenho. Geralmente algum tipo de material pontiagudo também, vai fazendo o desenho e o ácido ele vai corroendo o metal e formando a figura, o desenho que você está fazendo. Aqui é um exemplo, mas pode ser feitos vários tipos de desenho, gravação também de letra no metal, é sempre feito dessa forma. Outro exemplo é a litogravura. A litogravura, ela vai ser feita, o desenho ele vai ser feito num tipo de pedra e vai usar um lápis que ele já é gorduroso, ele é próprio para isso. Utiliza sempre materiais gordurosos, porque esse tipo de gravura, ele vai se utilizar da repulsão entre a água e o óleo. Então, ela é feita de uma forma que o desenho ele acaba aderindo na pedra. Você faz o desenho com esses materiais gordurosos e a gordura, em contato com o tipo de pedra que é utilizado, faz com que o desenho fique ele gravado, mesmo depois que você retire esse material gorduroso da pedra. E aí você consegue transferir isso para o papel. Precisa de outros materiais, é um pouquinho mais complicado de fazer essa, mas com prática, os artistas que já têm mais prática fazem com facilidade. Mas aí utiliza um pouco mais de material, é sempre esses materiais gordurosos para fazer essa reação, de repulsão entre o material, a base de água e o material gorduroso. Agora, uma outra técnica que já é mais conhecida, já é mais, já não digo nem conhecida, mas é mais utilizada para diversas, com mais facilidade, com diversas utilidades. É a serigrafia. A serigrafia ela é muito usada para fazer estampa de camiseta, de cartaz, de bolsa, essas coisas. E aí a serigrafia, ela tem início, passa a ser feita lá a partir mais ou menos de meados do século XX. E ele vai utilizar, vai gravar uma imagem a partir de uma tela
feita de poliéster, né? Uma tela que é toda furadinha, é como se fosse, imagina a tela de quadro. É como se fosse aqui uma tela de quadro, só que em vez de ser aquele material grosso da tela para você fazer a pintura por cima da tela, é um material mais fininho, transparente até, que você consegue ver, né, através dele. Não é nem sempre totalmente transparente, mas dá para ver. E aí ele é cheio de furinhos. Então você vai colocar essa tela, né, que tá presa na moldura de madeira, e é a partir dela que você vai passar a tinta. Embaixo você coloca o papel ou o tecido que você quer imprimir, um molde com desenho ou frase que você quer imprimir. Depois coloca essa tela por cima. Aqui, ó, tem um exemplo. Tá vendo? Ele fez o recorte do molde, colocou o molde em cima do tecido que ele queria imprimir. Depois coloca essa tela, que é uma tela mais transparente, e a tinta por cima. E aí, com o auxílio dessa espécie de rodo, você espalha a tinta de forma uniforme pela tela para poder fazer a impressão. Então, você espalha a tinta com o auxílio do rodo, você tem que colocar certa pressão, tem que estar com a mão bem firme para poder espalhar a tinta de forma uniforme. E aí a impressão fica assim, ó. Então você passa essa tinta, gasta tinta beça, porque você tem que botar a tinta, tá vendo? É esse tantão de tinta que tá ali. É claro que você consegue tirar o excesso depois, mas acaba ficando muito na tela. Eu fiz algumas experiências na faculdade e realmente, por mais que você consiga retirar da tela, acaba desperdiçando uma boa parte também da tinta. E aí você faz o... Mas aí consegue a impressão do desenho, é uma forma interessante, assim, de se fazer esse tipo de impressão, de estampa também. Eu trouxe outro exemplo, que é desse coletivo, que o nome do coletivo, ele significa Impressoras Piratas, e foi um coletivo criado lá em Berlim. E o trabalho deles, ele consiste em gravar em camisetas, bolsas, também cartazes, elementos que estão nas ruas. Então, assim, qualquer coisa que tenha certo relevo, que você consiga fazer esse tipo de impressão, eles passam a tinta e imprimem assim na rua. Então, aqui a gente está vendo, por exemplo, eles fazendo isso com tampas de bueiro, ó, no meio da rua, tá vendo? Imprimindo camiseta, imprimindo bolsa e cartazes, utilizando essas técnicas da gravura, né? Eles passam a tinta e faz como se fosse essa espécie de carimbo. E aí imprime na camiseta, nas camisetas, nas bolsas, enfim. Outro exemplo também que eu trouxe são trabalhos meus da época da faculdade. Essas duas aqui são exemplos que eu fiz com xilogravura, então eram pedaços de madeira que já eram... Esse aqui era em formato triangular, e esse aqui né, com esse formato, parece uma porta, assim. E eu fiz, né, esses desenhos com um material que a gente chama de goiva, que é tipo umas faquinhas que a gente utiliza para escavar a madeira, como eu mostrei na outra aula falando sobre xilogravura. É difícil, assim, controlar, né, para fazer, precisa de muita técnica. Como era só para experimentar, eu só fiz essas linhas retas. Mas aí eu fiz aqui, nesse daqui que eu fiz, primeiro imprimi com tinta vermelha e depois imprimi com tinta preta, para ter um efeito um pouquinho diferente. Esse aqui eu ainda consegui fazer um tipo de desenho ali, mais ou menos, mas precisa de muita prática para poder fazer um desenho realmente escavado na madeira, muito detalhado. Esse outro exemplo aqui, que eu já tive um pouquinho mais de facilidade, foi usando uma outra técnica. Eu fiz nessa... Aqui não vai dar para enxergar direito, mas isso aqui é um pedaço de EVA, sabe? Aquela borrachinha que a gente usa muito em escola para fazer lembrancinha também de aniversário, essas coisas. Eu usei um estilete ou acho que as próprias goivas mesmo, de fazer
fazer a gravura na madeira, para fazer as ranhuras, né? Para fazer os desenhos, marcar o desenho na borracha, né? Nesse EVA. E depois imprimir aqui nas folhas, ó, como é que ficou. Imprimir esses dois tipos de papel. E eu lembro que eu fiz esse daqui, eu fiz em casa. Então eu não tinha, lá na faculdade a gente tinha umas prensas que a gente utilizava para poder fazer essas atividades e ficar mais uniforme, né, a impressão. Como eu não tinha, eu usei ou foi um rolo de macarrão ou uma garrafa, acho que foi uma garrafa, para poder imprimir de forma que ficasse o mais uniforme possível. Esse aqui já é um exemplo da serigrafia. Então, como eu mostrei lá no exemplo, né? No exemplo de como que é feita a serigrafia, eu fiz o recorte da árvore no papel e utilizei lá as ferramentas que a gente tinha na faculdade. Tem uma prensa específica para isso também. Tá vendo que aqui a tela ela tá presa. Para ela ficar bem presa, precisa dessa. É uma mesa específica que você bota a tela e ela fica bem presinha ali para não sair do lugar e você conseguir fazer o movimento com o rodo para poder espalhar a tinta sem a tela sair do lugar. E aqui eu deixei 2 exemplos de formas mais caseiras de se fazer, né? Eu fiz, como eu falei, esse daqui foi uma forma caseira, eu usei um EVA e fiz alguns detalhes, eu fiz com caneta e alguns detalhes fiz com caneta, que eu quero dizer que eu escavei, né, a borracha, escavei assim. Fiz os recortes na borracha com a caneta e alguns eu fiz com estilete. E aqui tem outro exemplo, que é um pouco mais fácil, que utiliza essas bandejinhas de isopor. Então, né, recorta, tira as sobras, faz os desenhos, marca os desenhos com um lápis, fazendo, né, os relevos no isopor, e depois passa a tinta para poder fazer a impressão, fica mais ou menos assim. Só que tem que ser uma tinta bem grossinha, não pode ser uma tinta muito aguada, senão eu experimentei isso também, ó. Aí a árvore foi mais ou menos o mesmo desenho da serigrafia, mas como a minha tinta era muito aguada, o isopor ele adere muito à tinta e na hora de você imprimir ela fica muito borrada. Então ela fica fica muito aguada mesmo, então você não consegue ver o desenho muito bem. E o outro exemplo é utilizando folhas, fazendo impressão com folhas secas. Aqui ele até utiliza essas 2 madeirinhas para poder fazer essa impressão uniforme, né? Ele colocou as folhas ali dentro, fez essa dobra, né? Dobrou o papel e prendeu com essas madeirinhas, mas acho que só de fazer mesmo a impressão com a mão também, ou colocar elas presas assim, as folhas, né, entre os papéis e colocar um livro em cima já seria suficiente para fazer essa pressão para a tinta espalhar uniformemente no papel e dar esse efeito da impressão da folha da folha de árvore na folha de papel. Eu vou encerrar por aqui. A gente se vê então na próxima aula para dar continuidade aos nossos estudos.